Lá. Agora vamos para o capítulo 47 do livro de Gênesis, da Bíblia Expositora. 47 dias de leitura deste ano de 2025. Hoje é 16 de fevereiro, domingo. Vamos ler agora o capítulo 46. Como aprendemos que Israel, no capítulo 45, significa fé, nos meados dos anos de 1706, aqui também no capítulo 47 segue o mesmo ano, 1706. Então aqui o título deste capítulo é Jacó conhece Faraó. Vamos ver como é que Jacó recebeu e conheceu Faraó? Diz assim: José conhece Faraó neste dia, não esqueça, 16 de fevereiro, domingo de 2025, que diz assim: José então veio e fez saber a Faraó, dizendo: Meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, vieram da terra de Canaã, e os que estão na terra de Gósen. E dos últimos de seus irmãos, tomou 5 varões e os apresentou diante de Faraó. Pelo que se sabe, ninguém no Egito jamais soube algo a respeito da maldade no passado dos irmãos de José. Assim é o perdão genuíno. Ele não só é perdoado, mas também esquecido. Então Faraó disse a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Pastores de ovelhas, são teus servos, tanto nós como nossos pais. Os irmãos eram pastores, como José mesmo tinha sido. Isso também serve como um tipo de bom pastor, que daria sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, verso 11. Disseram mais a Faraó: Para peregrinar nesta terra viemos, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, pois a fome é grande na terra de Canaã, e portanto rogamos-te agora que habitem os teus servos na terra de Gósen. Então Faraó falou a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. Toda a terra do Egito diante de ti está no melhor da terra. Faze habitar a teu pai e a teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se entender que há entre eles homens eficazes, ponha-os por maiorais sobre o meu gado. José, levantado do poço ao trono, outro tipo de Cristo, enriquece seus irmãos com todas as promessas que eles, por sua rejeição a ele, tinham invalidado, mas que agora, que estão sobre a base da graça, foi restaurada a eles. Ao mesmo tempo, recebe uma província do Egito. Os egípcios, que representam todas as nações da terra, são salvos da morte por José. Tudo isso é um quadro impressionante do que ainda está por acontecer. Este é o tema de Romanos, capítulo 9, verso 11. Não diz? Você que diz que o Antigo Testamento não serve, aqui ele está afirmando que está no livro de Romanos, no capítulo 9, do verso 11 em diante, que diz assim: que assinalam que Israel e os gentios herdarão as promessas em comunhão só sobre a base da pura graça. Aleluia. E José trouxe ao seu pai e apresentou diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E sem contradição, o menor é abençoado pelo maior. O menor é mais cambaleante dos filhos de Deus, é superior ao mais poderoso monarca, e está consciente desta superioridade. E disse Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó respondeu a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. Ou, melhor, não havia ninguém no Egito
que tivesse tantos anos de vida quanto Jacó. Ele também não ia morrer até que tivesse 147 anos de idade, 17 anos depois de vir para o Egito. E Jacó abençoou o faraó e saiu da presença de Faraó. Pela segunda vez, o Espírito Santo proclama que o patriarca abençoou a Faraó. Outra vez, significa que enquanto Faraó era maior aos filhos dos homens, Jacó era maior aos olhos de Deus, aos olhos do único que importa, ou seja, Deus. Assim, José fez habitar a seu pai e a seus irmãos e lhes deu posse na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como ordenara Faraó. E sustentou José ao seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai de pão até a boca do menino. E não havia pão em toda a terra, pois a fome era muito grave. Por isso desfaleceu de fome a terra do Egito e a terra de Canaã. Agora nos damos conta de quão severa era na realidade esta fome. Se não fora por José, o Egito seria visto a inanição de dezenas de milhares de sua gente. Portanto, José foi o maior benfeitor desta terra e sua gente, exatamente como Jesus será o grande benfeitor dos gentios da sua segunda vinda, quando o mundo estará em uma condição crítica. Aleluia. O plano. Então recolheu José todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelos mantimentos, ou seja, pelos grãos que dele compravam, e José colocou o dinheiro na casa de Faraó. E acabando o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, significa que o povo não tinha mais dinheiro para comprar grãos. Veio todo o Egito a José, dizendo: nos dê pão, porque morreremos diante de ti, porquanto tem se acabado o nosso dinheiro. Já não temos mais dinheiro. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei pelo vosso gado. Dareis grãos a vocês. Se acabou o dinheiro. E eles trouxeram o seu gado a José. Não importa se fossem ovelhas, cabras, vitelas, cavalos. E José lhes deu pão por cavalos, e pelo gado das ovelhas, e pelo gado das vacas, e por jumentos, e o sustentou de pão por todo o seu gado naquele ano. E acabado aquele ano, vieram a ele o segundo ano, e disseram: não encobriremos ao nosso senhor que o dinheiro certamente se acabou. Também o gado, e já de meu senhor, nada ficou diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compres tu a nós e a nossa terra por pão, e seremos nós e a nossa terra servos de Faraó, e nos dê sementes, para que vivamos e não morramos, e não seja assolada a terra. Então José comprou toda a terra do Egito para Faraó, pois os egípcios venderam cada um as suas terras, porque agravou a fome sobre eles, e a terra toda ficou sendo de Faraó. E ao povo o fez passar as cidades de uma até a outra extremidade da terra do Egito. Os sacerdotes, somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra. Alguns afirmaram que José roubou dos egípcios sua liberdade e converteu um povo livre a uma multidão de escravos miseráveis. Não há nada mais longe da verdade de fato, senão fora José, e pela sabedoria divina que lhe foi dada durante esse tempo em extremo. Como foi dito, centenas de milhares de pessoas teriam literalmente morrido de fome. Sendo assim, as pessoas foram cuidadas e não há nenhum registro de que alguém tinha morrido de fome. Ou seja, não tem nada a ver o argumento de roubo, certo? Deus estava enriquecendo José e por meio de José enriqueceu Faraó e Egito. Entendeu? Porque o Egito ficou grande potência naquela época por causa de quê? Da graça de Deus em cima de José.
leis de inquilinos. Então José disse ao povo: eis que tenho hoje comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Vejam que a semente para vós aí está, para que semeeis a terra. E há de ser que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos filhos. Quando José impôs os 20% de imposto, era um dos acertos mais justos que qualquer povo havia conhecido. Sem dúvida, esta sabedoria foi dada pelo Senhor. Por exemplo, neste momento particular, presta atenção agora que eu vou dizer. Neste momento particular em que esta Bíblia foi publicada, em 2003, estamos lendo ela agora, em 2025. De lá para cá passou uma geração. De lá para cá aconteceu várias coisas. Continuando. Somando os impostos de estados, os impostos locais e os impostos federais sobre os rendimentos, o total é de aproximadamente 50%. Isto em 2003. Tá? 2003. Que essa Bíblia foi publicada, ele fez esse cálculo. E eles responderam: a vida nos tem dado, achamos graças aos olhos de meu Senhor e seremos servos de Faraó. Então José estabeleceu isto por lei até o dia de hoje sobre a terra do Egito, assinalando para Faraó o quinto, exceto a terra dos sacerdotes, que não ficou sendo de Faraó. Então vamos ler de novo a lei do inquilino, para você entender sem interrupção. Versículo 23 ao 26, que diz assim: então José disse ao povo: eis que tenho hoje comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Vejam que a semente para vós aí está, para que semeeis a terra. E há de ser que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos filhos. Quando José impôs os 20% de imposto, era um dos acertos mais justos que qualquer povo havia conhecido. Sem dúvida, esta sabedoria foi dada pelo Senhor. Por exemplo, neste momento particular, 2003, somando os impostos do Estado, os impostos locais e os impostos federais sobre rendimento, o total é de aproximadamente 50%. E eles responderam: a vida nos tem dado, achamos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos de Faraó. Então José estabeleceu isto por lei, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, assinalando para Faraó o quinto, exceto a terra dos sacerdotes, que não ficou sendo de Faraó. Ou seja, ninguém se tornou escravo e servo de Faraó por opressão, por ser oprimido, não. Se tornaram servos e escravos de Faraó por agradecimento, ou seja, por gratidão. Eles estavam sendo escravos e servos de Faraó de uma forma alegre, de uma forma voluntária, porque eles também prosperariam depois desse período de fome. Entendeu? Jacó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e tomaram posse dela, e frutificaram e se multiplicaram muitíssimo. Os israelitas chegaram em número cerca de 70, e quando saíram, 215 anos mais tarde, contaram-se mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, cumpriu-se o que ele disse a Abraão, que a tua semente seria como as estrelas no céu e como as areias na praia. E viveu Jacó na terra do Egito 17 anos. E foram os dias de Jacó os anos de sua vida, 147 anos. Chegando os dias de Israel para morrer, pelo uso do nome Israel, o Espírito Santo nos diz que Jacó morreria em fé, e uma grande fé. Chamou a José seu filho, e lhe disse: se agora tenho achado graça em seus olhos,
Rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de misericórdia e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Por mais fraco que se encontrasse o corpo de Jacó, e por mais imperfeita que fosse a sua fé, porque toda fé, infelizmente, é imperfeita. Jacó estimava a terra de Deus, a terra de Canaã, e as promessas relacionadas a ela, como algo indescritivelmente superior ao Egito, com toda a sua propriedade e glória. Mas quando eu dormi com meus pais, levar-me-ás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele respondeu: Eu farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me isso. E lhe jurou. Então Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Jacó fez José jurar que quando ele morresse, seus ossos seriam postos onde estava o seu coração, na terra de Canaã. Como crente, onde está o seu coração? Né? Onde está a sua visão? Onde está o seu pensamento? Onde está estabelecida a sua fé? Onde está a sua força de vencer? Onde está o seu objetivo de abandonar hoje a sua vida de vergonha, a sua vida de rebeldia, a sua vida de desobediência, a sua vida de miséria pela fé e alcançar grandes coisas que Deus deu a esses homens? A Jacó, a José, a seus filhos, a Faraó. Onde está a sua força de mudar o quadro de derrota da sua vida? Tudo começa pela sua fé, pequena que ela seja. Quando você toma uma posição de vencer, Deus vai acrescentando um tanto, mais tanto e tanto. Ou seja, Deus acrescenta 30, Deus acrescenta 60 e Deus acrescenta 100. Só você pode mudar hoje o estado da sua vida que você se encontra. Se você se encontra no estado de vergonha, no estado de derrota, no estado de miséria, mude. Por quê? Porque o que você tem de mais valioso hoje é o fôlego de vida. Se você respira, você pode gerar fé para mudar o seu quadro. Você está no quadro de derrota, mude, tenha fé. Se está no quadro e está trabalhando muito e ganhando pouco, estude. Porque Deus ele vai lhe dar condições de você fazer um curso, uma faculdade, para que a sua sementeira seja acrescentada mais, para que a sua amassadeira seja acrescentada mais, e você crescer dentro da sua empresa, passar de servo para gerente, passar de gerente para cargo de gestor, passar de gestor para você abrir a sua própria empresa e você ser o seu empresário. Amém? Isto é fé, é a vontade de vencer, como ficou aqui na pergunta. Onde está hoje, crente, o seu coração? Está em Cristo ou está nas coisas do mundo? Amém? Então aqui a gente finaliza este capítulo 47, neste dia 16 de fevereiro, domingo. E vamos para o 48, até o próximo capítulo.